eu digo que as pessoas não cruzam nossos caminhos em vão, não fazendo parte do nosso círculo sem motivo. E para isso eu tenho que fazer um parênteses aqui, para contar uma pequena história, ainda que eu tome um pouquinho de tempo de vocês. Eu fiquei viúvo aos meus 32 anos, hoje eu tenho uma minha esposa, nós estamos há 19 juntos, casados, né? Fiquei viúvo aos 32 anos, enquanto eu vivi o luto, eu solicitei no meu trabalho, à época, um lugar mais calmo, mais tranquilo, para eu exercer meu trabalho. Isso como funcionário público do Serviço Autônomo de Lisboa. Como disse anteriormente, eu fui trabalhar num local que ficava só. Lá o tempo todo, sozinho. E como eu sempre gostei de racionar palavras, pegava caneta, como foi dito pela professora Carla Armani, né? Desde mais tenra idade eu já fazia meus rabisquinhos nos cadernos, brochuras que eu tenho guardado até hoje. Então, nesse trabalho solitário, eu pegava caneta e papel e não raro eu escrevia algumas palavras, pensamentos, divagações. Eram apenas coisas que vinham à mente naquela situação de solidão que eu passava para o papel. Deixava ali sobre a mesa, em gavetas de acesso livre. Enfim, deixava por ali. Certa vez, um colega de trabalho, que estava em serviço no mesmo local, me fez a seguinte pergunta: escuta, você nunca pensou em escrever um livro? Eu fiquei pensando, por que tal pergunta? E que me veio a lembrança que este colega trabalhava no mesmo local em período distante do meu, naquele local em que eu trabalhava, que eu fazia minhas escritas e deixava no seu caminho. E não precisou muito tempo de reflexão para eu encontrar a resposta da pergunta, né? Por que da pergunta? E aí, eu ainda assim perguntei, mas por que, né? Você está perguntando isso? E a pessoa me disse o seguinte: colega, eu tenho lido algumas coisas que você escreve e deixa na mesa do trabalho. Eu sinceramente acho que você deveria pensar nisso, escrever um livro. Eu sorri, claro, e ele me disse: é sério, pense nisso. A partir daquele momento eu passei a acreditar que talvez fosse mesmo capaz. Aquele cara passou a ser o meu maior incentivador. E mais, no dia em que eu comentei que eu tinha vontade de estudar direito, de ser um advogado, porém eu achava um pouco tarde. O mesmo cara, ele disse para mim o seguinte: não existe tempo para aprender. Vai lá e faz. Realiza. Você tem potencial. Foi este que era meu colega, mas hoje é meu amigo, meu maior incentivador. Não que não tenha outras pessoas que incentivaram. Minha mulher, que foi e é para todos os momentos minha companheira, minhas filhas, meus parentes, as minhas filhas, razões das minhas lutas. Mas esse amigo foi e continua sendo muito especial pela forma, pela naturalidade, por ser apenas um colega de trabalho à época. Se passaram 17 anos e eu estava me formando em Direito, após o conselho público, passando a advogar. Hoje exerço a profissão. Passaram-se 20 anos e estava eu assinando meu próprio livro em lançamento aqui na Academia Barretense de Cultura. Depois de 25 anos, eu estou tomando posse em uma cadeira nessa oitava academia. Enfim, eu não queria ir num lugar ruim, mas eu não podia falar aqui hoje sem indicar e sem dizer do agradecimento e do quanto eu tenho comigo no coração dessa pessoa que se chama Jesus Aparecido de Carvalho.
Meu amigo, às vezes a gente não sabe o tamanho do valor de umas simples palavras que lançamos ao vivo. Um simples incentivo e um abraço sincero. Muito obrigado por todos os momentos em que você me deu força, mesmo sem saber o quanto estava sendo gratificante. Hoje ainda nós conversamos a respeito do meu primeiro código civil que eu li, que foi trazido pelo João Carvalho, me dado de presente para que eu começasse a estudar. Bem, fechando os parênteses, eu voltei aos estudos. Depois de adulto, como dito anteriormente, até me formar em direito e começar a advogar. Um sonho que foi realizado, uma profissão que exerço hoje. E aí sim, eu vou dizer que desde minha tenra idade, eu já tinha os escritos manuais, os velhos cadernos de brochura, alguns versos e poemas que criava nas horas de ócio. Mas eu nunca imaginei que conseguir publicar um livro ou coisa semelhante. Sempre escrevi pelo prazer de escrever. E de eu mesmo ler os trechos de cadernos que guardava como verdadeiros tesouros que guarda até o momento. Após uma página do site de escritores Recanto das Letras, que mantenho ativo até os dias atuais, local onde tornei público meus primeiros escritos, consegui os primeiros livros publicados. Hoje o sonho é o lançamento de um novo livro, um livro somente de contos e poesias. Quem sabe consigo o objetivo, pois a vida já me mostrou e algumas pessoas já me mostraram também que nada é impossível quando o sonho vive dentro de nós. Após acordar do sonho que me anestesia neste momento, de entrar para o seleto grupo que forma a Academia Barretense de Cultura, resta o sonho, uma terceira idade saudável, pois ela já está ali às portas. Um futuro com boa visão, para que eu nunca deixe de lado a paixão pela leitura e por escrever. De improviso eu quero dizer o seguinte, que eu jamais imaginei. Não foi uma, em muitas peças apresentadas pela Cacilda, pelo Merenda. Merenda que me acompanhou no lançamento do meu livro aqui, na Academia Barretense de Cultura. E eu vi aquelas pessoas no palco, eu jamais imaginava que eu hoje ia ladear, assumir uma cadeira dentro de uma Academia de Cultura. Professora Carla Armani, que eu acompanho há muitos e muitos anos, né? Falando de Barretos, a história de Barretos, ela sabe para te falar assim. Então, eu jamais imaginei mesmo de hoje estar assumindo uma cadeira, de estar aqui hoje presente e entrando para somar. Por fim, terminando, eu quero dizer que eu fui e eu sou, e eu sempre serei um sonhador incurável. Um sonhador daqueles que tem mania de tentar realizar esses sonhos, mesmo sabendo que nem todos serão possíveis. Mas ainda assim, eu sempre vou ser uma comunidade. Quero agradecer muito que vocês tenham me ouvido.